O Brasil é um país continental e até por isso existem inúmeras histórias macabras e lendas urbanas espalhadas por tudo quanto é canto. Muitas coisas estranhas e inexplicáveis já aconteceram país afora. E com certeza, uma das lendas urbanas mais disseminadas, bom, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é a da loira do banheiro. Essa lenda sempre pareceu só historinha para assustar adolescente e criança de escola. Mas o que talvez você não saiba é que essa creepypasta ou lenda urbana tem a sua origem baseada em uma história real. E que tudo tem sim um fundamento que pode deixar você com um pé atrás, principalmente depois de saber o que realmente aconteceu na vida real. Eu lembro que na época da escola, cada um tinha um ritual, para invocar o tal espírito da jovem loira que surgia sempre no banheiro para assustar e atormentar os corredores da escola. É claro que a gente fazia tudo por brincadeira, mas muitas crianças tinham medo de verdade do tal espírito. Mas por que na escola? De onde que isso veio? A história verdadeira, que deu origem à lenda, aconteceu no interior do estado de São Paulo, na cidade de Guaratinguetá. Tudo começou em 1880. Francisco de Assis Borges, mais conhecido aí como Visconde de Guaratinguetá, era um político e fazendeiro muito influente no estado de São Paulo. Nessa época, ele tinha uma filha de 14 anos de idade chamada Maria Augusta de Oliveira Borges, que foi forçada a se casar com um homem chamado Conselheiro Dutra Rodrigues, 14 anos mais velho que a menina. Essa situação, claro que não agradou nada à moça, que depois de 4 anos, quando completou seus 18, conseguiu vender todas as suas joias e fugiu para Paris, lá na França. Por lá, a moça viveu até por volta dos seus 26 anos de idade. Só que uma tragédia aconteceu. Não se sabe muito bem ao certo o que realmente houve com ela, mas a Maria faleceu na cidade de Paris. O caso do óbito da Maria Augusta até hoje permanece um mistério, principalmente porque durante a viagem de navio, que trazia o caixão e os pertences da moça até o Brasil, tudo foi revirado e muita coisa roubada. E muitos dos pertences de Maria Augusta, como joias e até a certidão de óbito, sumiram. Então nem mesmo a mãe e o pai souberam o que realmente aconteceu com a filha lá em Paris. Não é consenso, mas na época acreditou-se que ela tenha morrido de raiva, porque nessa época em Paris e em toda a Europa havia uma espécie de surto dessa doença por lá. Quando o corpo da moça chegou em Guaratinguetá, a mãe foi tomada por um sentimento de culpa, principalmente de tudo o que aconteceu com a filha e por tudo que envolveu essa situação. Então ela pediu para que construísse uma linda capela para servir de túmulo para Maria Augusta. Mas enquanto a capela não ficava pronta, foi construída uma redoma de vidro para que o corpo ficasse exposto na mansão e fosse velado de forma digna. Tanto que existem relatos de que esse período foi prolongado pela própria mãe, para que muita gente pudesse passar pela mansão para prestar as condolências à família e se despedir da jovem. Só que isso aí acabou se tornando uma espécie de obsessão da mãe, porque mesmo depois de pronta a capela, a mulher não queria que o corpo da filha fosse enterrado. O desejo dela era de que agora a moça permanecesse eternamente dentro da casa e junto com ela. Mas olha só que bizarro. Poucos dias se passaram e a mulher teve um sonho. E nesse sonho, Maria Augusta aparece para ela e implora para que fosse sepultada na sua capela. E é óbvio, claro que depois disso a mãe muda de ideia e faz conforme o seu sonho. Ela finalmente autoriza o sepultamento da filha no lugar apropriado. Mas olha só que interessante. Depois que o corpo de Maria Augusta foi sepultado, os relatos macabros começam a circular pela cidade de Guaratinguetá e a lenda da loira do banheiro começa a ganhar o seu início. Alguns dias depois do corpo sepultado, homens que trabalhavam no cemitério começaram a ficar com medo e reclamar de que às vezes eles viam uma jovem loira caminhando em volta da capela onde o corpo da filha do Visconde estava enterrado. Imagina só, esse tipo de coisa correu a cidade inteira e já começou a ganhar seu ar de lenda urbana, ainda mais naquela época. Pouco tempo depois, quem começou a reclamar de que fenômenos estranhos passaram a acontecer agora foram os funcionários da mansão da mãe de Maria Augusta. Segundo eles, às vezes eram vistos vultos pela casa e uma mulher até chegou a ver a figura de uma jovem moça loira caminhando pelo fim do corredor no casarão.
Mas por que a história ficou famosa por se caracterizar como um espírito de uma loira presente em escolas? Calma, vou te explicar. No ano de 1902, o casarão da família se tornou a sede da Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E muito da linda fachada e muitos detalhes ali deixados pela família permaneceram ali para enfeitar o prédio escolar. Só que 14 anos mais tarde, no ano de 1916, aconteceu uma tragédia no lugar. Um incêndio de grandes proporções destruiu o colégio. Mas olha só que macabro. Pessoas que tentavam ajudar a apagar o fogo contam que no meio de todo aquele caos tinha alguém tocando o piano da escola que ficava no anfiteatro do colégio. O fato é estranho por si só, mas esse tal piano que permaneceu na escola era o mesmo que a Maria Augusta fazia suas aulas e tocava quando morava com os pais. Bizarro, hein? Claro que, depois de tudo isso que aconteceu, muita gente atribuiu a tragédia do incêndio ao fato de que o espírito da jovem agora estava assombrando o lugar e que não queria ninguém por ali atrapalhando o descanso dela. Por isso que a lenda se espalhou pelas escolas de todo o estado e ficou conhecida como a loira do banheiro. Outro fato que também ajudou a popularizar a lenda é porque nesse mesmo período, lá no início dos anos 1900, surgiu também a lenda urbana norte-americana da Blood Mary, que tem suas similaridades com a história de Maria Augusta, e o imaginário popular tratou de fazer o resto. Hoje em dia, o cemitério onde o corpo se encontra se chama Cemitério dos Passos, e o mausoléu de Maria Augusta virou ponto turístico da cidade, principalmente pela disseminação da história que ganhou ares de lenda urbana e muito mistério. Você já conhecia essa história? Se você conhece alguém que gostaria de conhecer a verdade por trás da lenda, compartilhe esse vídeo. Assim você ajuda o canal e ainda mostra uma história interessante para um amigo medroso seu. E lógico, não esquece de deixar o seu like e de seguir as nossas redes sociais. Um grande abraço para você que ficou até o final, fique com Deus e até a próxima.